Oi, gente, eu vou hoje fazer o arroz de sempre, tá? Tô fazendo o meu almoço e tem uma seguidora minha aí que viu eu refazendo o arroz outro dia e falou assim, eu quero ver você fazer. E eu já tenho um vídeo aí que eu estava fazendo, sim, meu arroz, preparando ele aqui, né? E o feijão também, aquele feijão gostoso, eu vou tornar a fazer aquele feijão para você ver. Então, mas hoje eu estou preparando o arroz de vez, ó. É a banha, essa aqui é banha de porco que eu mesma preparei, tá? Fritei, o tocinho, preparei. Então eu vou pôr essa banha aqui e vou ligar o meu fogo aqui, tá? Então eu vou puxar ela com a pazinha, né? Ela tá durinha, porque mesmo que eu fritei ela assim, depois eu deixo na geladeira, guardadinha lá. Agora eu já vou colocar o alho, tá? Esse aqui é um alho bem cortadinho, vou colocar. Eu faço assim, não deixo o alho fritar também não, tá? Aí, o sal vai ser o último. Já vou colocar o meu arroz, tá? Eu não deixo fritar lá não. Porque eu gosto de fritar bem o arroz. E se eu deixar o alho fritar ali, ele já fica coradinho. E aí na hora que eu vou fritar o arroz, aí o que vai acontecer? Ele vai ficar queimado, né? Não vai dar tempo dele corar só, ele vai ficar escuro. E para evitar dele ficar escuro, ó, eu tô tirando com essa de buraquinho para não pegar água, né? Então, a água que tiver aqui fica aqui na tigelinha, tá? Ó, agora eu vou preparar esse arroz aqui muito bem, ó. Aí aquela banha vai derretendo e o alho vai fritando junto com o arroz, tá? Aí eu estou usando a minha famosa pazinha de sal. Essa pazinha eu gosto muito dela. Então, falando no arroz, eu hoje estava recordando de quando meu pai plantava arroz, né? O meu pai, ele morava no sítio de uma pessoa, era uma fazenda, e ele plantava arroz. E o lado tinha muito bambê. Sabe o que é bambê? Aquele barro onde tinha muita taboa. Aí tinha que virar com a enxada aquele barro. Tá? Não tinha como ele arar a terra, que naquele tempo era arado com gado, com boi, não tinha como ele arar a terra, não. Aí ele tinha que virar com a enxada. Então ele batia bem a enxada naquele barro de taboa e virava, ia virando de bruço assim. E depois, por cima, ele plantava as mudas de arroz. A taboa ficava para baixo, né? E o arroz crescia, sufocava ela. Mas depois que tirava o arroz, aquela taboa brotava de novo. Então, toda vez de plantar o arroz, tinha que fazer aquele serviço. Às vezes, aquele barro, daquele bambé, daquela taboa, atolava até no joelho, até para cima do joelho. Não era fácil, viu? Fazia as mudas ali, não podia pôr semente. Tinha que ser muda mesmo. E aí fazia as mudas fora, fazia aquele canteiro assim, em viveiro. Guardava a semente de muda. Poxa vida, a semente para fazer a muda tinha que ser bem preparada. Quando colhia o arroz, aí meu pai preparava bem a semente, que ia ser aquela para fazer o viveiro. Não era qualquer uma que dava certo, não. Tinha que ser a semente preparada mesmo, boa mesmo, bem guardadinha para poder dar certo. E tinha que secar bem para guardar, porque senão ela murchava e se murchasse na casca, depois ela não brotava. Ó, o meu arroz já está quase a ponto de água. Aí você pode estar perguntando assim, eu não estou vendo a água, eu vou colocar agora o sal, mas eu vou pegar água, eu vou colocar esse tanto aqui de sal, por esse tanto de arroz. Então, é base, tudo aqui eu faço baseado no que eu faço todo dia, só para nós de casa. Aí tem um segredo, se você soca o alho com sal
E você coloca ele aqui, tudo bem, no meio do arroz e vai fazendo o que eu estou fazendo aqui, ó, não espirra. Mas se você for fritar o alho para colocar o feijão ou outra coisa qualquer e já tiver sal no alho, é que faz espirrar, assim. É o sal que faz. Ó, já tá na hora da água e eu vou pegar minha água ali. Como essa água vai ferver bastante aqui nesse arroz e a nossa água aqui é muito bem tratada, então eu posso pegar ela ali na minha torneira, que é bem preparadinha e bem limpa. Mas quando não vai ferver a água, só vai usar água ou aquela que põe por cima, aí se você quiser repor mais um pouquinho de água, é bom colocar filtrada, né? Pega lá do seu filtro. Eu fui pegar água ali na minha torneira ali direitinho, ó. Agora eu tô pondo a água, tá? Eu pus a água no cantinho de cá, mas aqui não tinha tanto problema. Nesse momento você pode pôr onde quiser, porque o arroz ainda está durinho, durinho, né? Quando o arroz está bem durinho, aí não tem problema você colocar água no meio, se você quiser. Agora, quando o arroz já está cozido, quase pronto, né? Precisando só de mais um pouquinho de água, aí que eu coloco aquele segredinho do lado, assim, né? Pego a água e vou colocando do lado. Porque do lado não vai deixar o arroz ficar mole por fora e duro por dentro, né? Aquele arroz que fica durinho por dentro. O meu arroz agora, ele vai dar um bom ato de fervura, né? Ele vai ferver e depois eu abaixo o fogo. Essa água que eu coloquei aqui já é uma base naquela tigelinha que eu sempre uso. Ela já vai dar para o arroz ficar preparado, tá? Já não vai precisar eu colocar mais água. Mas se precisar, eu faço aquela, pego a água do filtro e põe dos lados assim, para que o arroz fique bom. Então, aí, quando o papai ia plantar arroz naquela parte dura que dava para arar, não existia máquina como hoje. Naquele tempo ali, naquela região, era arado com animal. Então tinha um arado que o boi puxava na frente e segurava atrás, assim. O arado tinha que ser seguro, e aí a coluna, né, as pernas, os braços doíam muito. Naquele tempo eles falavam trabalhar em jornal, trabalhar por dia, porque nem todos tinham um boi que puxava um arado, que tinha que ser preparado para aquilo. E também o arado eram umas peças mais caras, que quem trabalhava assim de meieiro na fazenda dos outros não tinha muita condição de ter. Mas eles trocavam o serviço. Eu lembro que o papai fazia isso, trocava o serviço. Um dia a gente teve um bate-papo, eu até falei para ele: troca, pai, o senhor vai para eles para fazer um serviço e eles vêm fazer o do senhor fazer no dia do arado, porque era pesado para segurar. Aí tinha uma moçada, os vizinhos nossos, que gostava daquilo. A minha mãe fazia broa, né? Assava mandioca no burralho, batata doce, e fazia aquele bom café da tarde para eles, e fazia marmita, eles almoçavam, tomavam café da tarde para ir embora, e eles amavam ir lá trabalhar na terra com meu pai. Então meu pai trocava, porque era só papai, eu não tinha irmãos para trabalhar com papai. Os meus irmãos eram pequenos, e é um homem, nós somos 3 mulheres e um homem. Eu sou abaixo da mais velha, tem uma primeiro do que eu e depois os outros. E aí era mais o papai e mamãe na roça. E eu conhecia tudo da roça, porque meus pais me levavam para ver e me ensinando também, falando como planta, como colhe, como faz. Então na hora de tampar o meu arroz, ó, já ferveu, ele vai ficar um arroz tão bonito, bem branquinho, tá? Porque a banha é bem branquinha, aí ele vai ficar aquele arroz bonito. Aí nós, naquele tempo, gente, era tudo tão difícil, tá? Era difícil, mas a gente vivia feliz também.
E não é que eu era feliz e não sabia. Eu sabia que era feliz, porque a gente era muito alegre, cantava em casa, orava, e os vizinhos vinham, era muita gente. Hoje eu tenho o privilégio de viajar também e rever várias pessoas daquela época, as meninas, minhas amigas, os amigos, né? Tem gente espalhada por esse mundo todo, né? Não tem mais o papai e mamãe que Deus levou, tem meus irmãos ainda em Minas Gerais, mas eu sou feliz do mesmo jeito hoje, tá? Porque a felicidade que eu tenho está dentro, é de dentro para fora, e recordar coisas boas. Aprender a trabalhar de criança é viver num trabalho depois sem achar que ele é pesado. Eu não vou plantar arroz, não vou colher o arroz, mas aprendi a preparar o meu arroz para o almoço, que está aqui quase pronto, tá? Viram, gente, como é bom viver assim? Eu quero deixar o meu abraço para todos vocês e pedir que vai lá, deixe o seu like para mim, ative o sininho e fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Ó, fique com Deus.